Então vamos lá, a gente continuando a teoria da amostragem. Hoje a gente vai ver o que ficou faltando da semana da aula passada, que a gente viu só a amostragem para amostras retiradas de populações. Em tese a gente considerava a maioria das populações com distribuição normal ou gaussiana, só que a gente sempre considerou amostras tecnicamente grandes. A gente chama de grande, né, mas essa relação de grandeza é muito relativa. Então, a gente considera amostras maiores do que 30, a gente considerou até a última aula. A partir da aula de hoje, a gente vai ver amostras menores do que 30 observações. Ok? Então, a gente vai ver os dois casos. A gente não vai analisar a proporção, o que a gente vai analisar vai ser as variâncias. Então, a gente vai ver a distribuição amostral para uma amostra para média, certo? Para diferença, ou soma ou diferença de médias, e depois para diferença de variância, só que com uma abordagem um pouquinho diferenciada, como eu já tinha falado para vocês na aula anterior. Para fazer realmente o teste para média A menos, o desvio padrão A ou a variância A menos a variância B, é um processo bem complexo mesmo. Então, a gente vai fazer uma adaptação que retorna os mesmos resultados, certo? E a aplicação é extremamente simples, perto, lógico, não é fácil, mas é perto da aplicação original, da diferença de variâncias, é muito mais simples, beleza? Então, aqui, introdução. Vamos lá, então, para amostras pequenas, a gente tem basicamente duas distribuições teóricas diferentes que a gente vai analisar. A gente vai analisar a T de student para médias e diferenças de médias, diferença ou soma de médias, e a gente vai usar F de Snedeker para diferença de variâncias. Então, eu coloquei diferença entre aspas, porque não é bem a diferença que a gente vai utilizar. A gente vai, na verdade, a gente vai usar o quociente de variâncias, que é um cálculo que retorna o mesmo resultado, porém muito mais simples do que a diferença de variâncias, beleza? Essa distribuição de student tem uma historinha, depois eu conto para vocês, assim que terminar, né, fica um fato histórico da aula de hoje. Na verdade, ela era um estatístico que, se não falha a memória, trabalhava no ramo farmacêutico e estudava estatística. Ou era um farmacêutico que estudava estatística, e para não ser o motivo, ele queria se manter no anonimato, todos os resultados que ele utilizava a distribuição T, quando ele desenvolveu, melhor dizendo, a distribuição T e formalizou ela, em vez de colocar T do nome dele, ele colocou T de student para ficar no anonimato. Não sei, talvez naquela época o pessoal não gostava muito de fama, né? Hoje em dia, quem não gosta de fama é indecente, a gente considera indecente, né? Se o cara não tem um Instagram com 1 bilhão de pessoas, de seguidores, não tem um canal no YouTube com 2 trilhões de visualizações, o cara é uma pessoa fora do normal, né? São as prioridades. Mas vamos lá, então. A gente vai trabalhar hoje com amostras pequenas, menores do que 30, certo? Isso aqui é um teste de normalidade, questão de tamanho de amostra, mas isso é uma teoria estatística muito mais profunda que a gente não vai analisar. A gente quer ver as aplicações que a gente pode efetuar com as nossas técnicas estatísticas aqui. Então, vamos para o primeiro. Distribuição amostral da média, a gente vai ver da média e da soma ou subtração de médias, certo? Só que para amostras consideradas pequenas. Então, com amostras pequenas, com N menor do que 30, a gente utiliza uma aproximação, e sim, desde que a gente considere que a população tem distribuição normal ou próxima a normal, aproximadamente normal, certo? Se ela tem uma distribuição próxima da normal, a gente usa a distribuição T de student para calcular as nossas probabilidades. Então, a gente tem que fazer a mesma ideia que a gente fez lá para a média das médias, distribuição amostral das médias, a gente fazer uma normalização, ou melhor, uma padronização dos parâmetros, para poder jogar aonde? Não ter que calcular as integrais, para a gente jogar na tabela, ou agora, né, mas no processo mais evolutivo, a gente tem softwares que nos retornam os resultados com base nas funções. Então, a mesma normalização que a gente fez na parte de amostras grandes, que era x barra menos mi sobre, só que lá era um sigma sobre a raiz de n, certo? Mesma ideia, aqui o que a gente precisa? Nosso sigma continua sendo o desvio padrão da população, certo? O que muda realmente é que a gente não está mais calculando um z, a gente está colocando um
calculando um T. E o principal problema do T é que ele depende do número de graus de liberdade. Esses graus de liberdade são calculados diretamente com o tamanho da amostra. Então, o número de graus de liberdade é sempre o tamanho da amostra menos 1. Ah, então minha amostra é composta de 22 observações. Então, o número de graus de liberdade é 22 menos 1, 21 graus de liberdade, certo? Então, ele não é tão simples como era a Z. A Z a gente só precisava da estatística. Calcula a estatística, pega a inversa lá, ou pega a distribuição para aquela estatística e boa, certo? Verifica se é acumulada ou não, se é inversa ou não, e boa. Aqui a gente precisa, além de calcular a estatística, a gente precisa também do número de graus de liberdade, beleza? E o nosso T crítico, que basicamente a gente sempre compara a estatística com o T crítico. T crítico a gente consegue no Excel ou na tabela, a estatística a gente calcula com base nos parâmetros dados da amostra e da população, beleza? Então, esse aqui é geralmente dado pelo enunciado, esse aqui é tabelado, beleza? Então, ou, né, a partir do Excel. Então, como a gente vai achar o T crítico que a gente vai comparar com a estatística T? A gente vai lá no Excel, a função que a gente vai utilizar aqui, eu já coloquei ela direto, é igual a dist.t, né, de distribuição T de student, com T, esse aqui é o T crítico que a gente colocou aqui, desculpe, é o T crítico não, é a estatística do teste, certo? Estatística do teste. Segundo parâmetro, tem que ser separado em ponto e vírgula, que se for vírgula, ele considera que é um número decimal, certo? Então, ponto e vírgula. Graus de liberdade, calculado aqui, certo? E verdadeiro se for acumulada, ou seja, de 0 até aquele ponto, certo? Então, a gente sempre usa a verdadeiro. A gente tem lembrado que a gente fez na aula passada, né? Semana passada. Se é maior que certo valor, é 1 inteiro menos a distribuição, certo? Se é menor que certo valor, é só a distribuição. Se é entre dois valores, certo? Aí é o maior, né, do T maior menos do T menor. Então, os mesmos critérios que a gente utilizou na aula anterior, beleza? Mesma coisa, não muda nada. O que mudou mesmo é o cálculo basicamente o cálculo da estatística e o cálculo do valor crítico. Basicamente é isso. Ok? Quando a gente tem, então, uma distribuição da soma ou da subtração, da soma da diferença de duas médias amostrais. Então, a mesma coisa que a gente viu semana passada, só que o que muda aqui embaixo. Lá, na semana passada, era raiz quadrada da variância da população 1, ou da amostra 1, dividido pelo tamanho da amostra 1, mais variância da amostra 2, dividido pela população, dividido pelo tamanho da amostra 2. Agora a gente não tem isso, porque a gente vai ter, mesmo que, né, considere que amostras de tamanho diferente, pode ter, ou pode ter amostras de tamanhos iguais, a gente tem que calcular essa SP ao quadrado. E o que é essa SP quadrado? O cálculo dela está aqui embaixo. O que ela significa? Basicamente, ela é uma média ponderada entre a variância da população 1 e a variância da população 2. Uma média ponderada, certo? Com base, né, os pesos são baseados no tamanho de cada uma das amostras. Então, se eu tenho uma amostra A muito maior que uma amostra B, certo? Eu estou fazendo a diferença ou a soma das duas, a influência da variância da amostra A, que é maior, tem que ser maior do que a influência da amostra da variância da B, que é menor. Então, por isso a gente faz uma média ponderada. Então, aqui a gente faz n-1 vezes S quadrado sobre S1 quadrado, mais N2 menos 1, S2 quadrado, tudo isso dividido por N1, mais N2 menos 2, beleza? Então, voltando, né, que eu gaguejei um pouco. Então, essa média ponderada, SP quadrado, é N1 menos 1 vezes S1 quadrado, mais N2 menos 1 vezes S2 ao quadrado, tudo isso dividido por N1 mais N2 menos 2, beleza? Então, uma média ponderada das duas variâncias, ok? E aqui o grau, como a gente está falando da T de student, tem que ter um grau de liberdade, um cálculo de grau de liberdade. Como é feito? Como a gente tem duas amostras, então a gente soma o tamanho das amostras e retira 2. Seria o quê? N1 menos 1 mais N2 menos 1. Beleza? Então, N1 menos 1 mais N2 menos 1, mesma coisa que N1 mais N2 menos 2.